Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou fazer comentários sobre a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O cara tá enrolado. Então, ele que estava com tornozeleira eletrônica, não contente com isso, desobedeceu ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal reiterada e conscientemente, justamente para melhorar o seu status. Aí ele conseguiu prisão domiciliar. Não sei se ele atualizou o status nas redes sociais, na verdade ele nem pode, porque uma das proibições são justamente ele aparecer ou postar qualquer novidade nas redes sociais. Então ele vai ter que esperar um pouco até isso for liberado. Por enquanto ele não pode atualizar o status de preso domiciliar, assim como está lá a Cristina Kirchner na Argentina, por conta de fraudes que ela cometeu durante o seu governo. Mas a situação do Bolsonaro é bem pior do que a da Cristina Kirchner. Não sei se é tão ruim quanto foi a do Lula lá na Lava Jato, mas provavelmente em algum momento vai superar. Ele sempre se achou melhor, então naturalmente ele vai conseguir superar. E na verdade ele está se esforçando bastante para isso, para superar as condenações que o Lula teve lá em primeira, segunda e terceira instância. E por que ele está se esforçando? Não bastasse já o histórico pregresso dele lá durante a época que ele fazia parte do baixo clero da Câmara de Deputados, quando, sabe, o baixo clero, para quem não sabe o que significa, é aquele deputado que não cheira nem fede, não apresenta projetos e raramente vai para o plenário, quando vai para dormir, cochilar lá atrás, nem presta atenção no que os outros estão falando. Esse era o baixo clero e era o staff, o status que o Bolsonaro ocupava enquanto deputado federal. Isso não sei o que estou dizendo, são os registros da história dele enquanto parlamentar. Depois que ele virou presidente, daí o cara se superou. Aliás, o Bolsonaro, assim como outros aí, já citados inclusive neste vídeo, eles confirmam aquela velha frase que se você quer conhecer um homem, dê-lhe poder. É uma frase lá de Platão, Sócrates, sei lá de quem, lá 300 anos antes de Cristo, que tem validade até hoje. Depois eu vou descobrir de quem é a frase e vou... Se vocês quiserem, inclusive, me atualizar, coloquem aí nos comentários de quem é essa frase bastante emblemática e atual. Se você quer conhecer um homem ou uma mulher que seja, dê-lhe poder. Daí, sim, a gente vai saber se o cara realmente é um sujeito decente, se presta ou não presta. Basicamente isso. Voltando ao cidadão, essa pessoa maravilhosa que muitos idolatram, pessoa maravilhosa entre aspas, tá bom? Não vão achar que eu estou idolatrando o cara, não. Muito pelo contrário, né? Então, essa pessoa, ela se esforçou bastante, né? Ela já tem um histórico, segundo a denúncia da Polícia Federal, que apurou isso. Ele tinha se apropriado indevidamente de 128 presentes que outras autoridades ao redor do mundo tinham dado para o Brasil. E lógico, ele era o portador. O Brasil não é uma pessoa que tem perna ou um veículo que tem perna que vai lá na Arábia Saudita buscar um colar de joias que vale 16 milhões. O presidente foi lá e o chefe saudita presenteou o Brasil com isso e ele achou que era dele. Então, foram 128 vezes que esse cidadão fez isso. Na grande maioria, presentes de menor valor do que essa joia que vale 16 milhões de reais. 128, vejam bem, significa que durante o mandato dele, de 1460 dias, 4 anos, a cada 11 dias, em média, ele se apropriou de alguma coisa que não era dele. Isso é crime, é apropriação indébita. Mesmo que ele tivesse apropriado de uma única coisa, já seria crime. Então são 128 crimes
analisando do ponto de vista lógico e jurídico. Mas enfim, isso foi o de menos também, né? A gente pode computar nas costas deles aí mais de 400 mil mortes durante a pandemia, por conta do descaso total, da irresponsabilidade total pessoal dele, que chegou ao escárnio com relação à doença, com relação à Covid-19, causada pelo vírus coronavírus e tudo mais. Então, mais de 400 mil mortes a gente pode jogar nas costas dessa pessoa. Essa pessoa, como não bastasse, aí ela queria se perpetuar no poder se achando Deus. Embora o atual presidente, que já teve 2 outros mandatos e já foi condenado em terceira instância, também tem assim uma predisposição à divindade, tanto é que ele chegou a dizer que não existia na humanidade uma pessoa mais honesta do que ele. Vejam bem a que ponto que sejam as criaturas. A que ponto que chegam essas criaturas que o povo idolatra e põe na presidência. Idolatra contra a minha vontade, porque se perguntasse para mim, eu ia falar, não vota nesse cara, porque ele não vai fazer um bom trabalho, ele não está preparado, é desqualificado, é mentiroso, é vigarista, é oportunista, e assim por diante. Você já conhece os adjetivos que eu dou para ambos, até porque eu vivo dizendo que são farinhas do mesmo saco. Então, essas farinhas do mesmo saco, no caso, a farinha que agora é esse, e está em prisão domiciliar, está lá provavelmente maratonando série. Na verdade, não está maratonando série. Eu até pensava que ele estivesse fazendo isso, uma atividade inocente, mesmo que fosse filmes impróprios para 18 anos, não tem problema nenhum, ele tem mais de 18. A gente não vai criticar isso. Talvez o povo lá que ideologicamente alinhado com ele vá censurar. Talvez não, porque tinha um pastor aí de peruca e calcinha desfilando na rua e provavelmente vai passar batido, enfim. Mas, voltando a essa pessoa estava articulando fuga, segundo foi apurado, ou pelo menos suspeita-se que estava articulando fuga, porque ela já tinha passado 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, muito provavelmente tentando algum tipo de exílio, e depois foi encontrado no próprio celular dessa pessoa uma minuta de uma carta pedindo asilo político ou coisa parecida para o Milei, que é presidente da Argentina e que é alinhado ideologicamente com ele, com o Trump e outros desavisados e sem noção que lamentavelmente presidem uma ou outra nação, segundo lamentavelmente a opinião dos desavisados que votam neles. Mas essa pessoa estava fazendo coisas piores, bem piores. Tanto é que a Polícia Federal descobriu movimentações financeiras suspeitíssimas. Olhem só, ele movimentou de março de 2023 a fevereiro de 2024 mais de 30 milhões na sua conta. Vejam bem, no mandato de presidente, se ele recebesse o salário de hoje, que é pago ao presidente, que é de R$ 44.008,52 bruto, e que dá líquido pouco mais de 41 mil, isso multiplicado por 13, botando 12 meses de salário mais o 13º, dos 4 anos, ele teria conseguido no máximo acumular sem comer, sem gastar com comida nem nada, roupa, sapato, remédio, ele teria acumulado no máximo 2.140.000. E da onde ele conseguiu os outros 28 milhões de reais que ele estava movimentando na sua conta? Grande parte desse dinheiro, obviamente, ele estava transferindo para a conta da esposa dele, da Michelle, para ter como sobreviver lá fora, se ele conseguisse fugir do país. E a outra parte estava transferindo para o Dudu, para o filho dele, deputado federal licenciado, que agora vai ser cassado. E quando voltar ao Brasil, certamente vai ser preso por vários crimes, por obstrução de justiça e traição à pátria, e um monte de coisa que
oportunamente vamos relatar aqui, seguindo as acusações que virão da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Mas essa pessoa que ocupou o cargo de presidência, que fez um governo miseravelmente ruim, para não dizer péssimo, que ao invés de atender aos interesses do país, até em entrevistas ele admitia que estava lá para defender o interesse próprio e da sua família, dos seus amigos. Tem entrevista, só pesquisem aí. Bolsonaro diz que defende família e amigos. Escrevam isso lá no site de busca, pode ser no Google mesmo, por que não? E daí, ou no Mozilla, enfim, tem 3 ou 4 aí que vocês podem escolher. Que vai estar lá o vídeo do cara dando entrevista falando isso. Inclusive dando entrevista para a Rede Globo, se não me falha a memória. Então, é isso que dá a gente, colocar a gente desqualificada no poder. Não tem como prestar. Aí, o que acontece? O resultado disso é que tem que se gastar energia, dinheiro, milhões e milhões para processar essa gente, para botar na cadeia, para manter na cadeia, para impedir que fuja, e se fugir para mandar buscar de volta, para capturar, porque não adianta fugir, porque mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. A aliada dele, ali, a deputada Zambelli, que ela fugiu para a Itália, porque ela tem cidadania italiana, passou 2, 3 meses, já foi presa e vai ser extraditada para o Brasil. Então, é isso que acontece. E eles acham que vai dar tudo certo, que está tudo certo aprontar, que está tudo certo ser responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas e que vai... Eles acham que estão acima do bem e do mal, acima da lei, agora ficam criticando o ministro Alexandre de Moraes como se o ministro Alexandre de Moraes fosse culpado dos crimes dele. Assim como lá no passado, os partidários do ex-presidente, que foi condenado em primeira, segunda e terceira instâncias em 2 processos, também criticavam a justiça, o Sérgio Moro, a Tribunal Federal da 4ª Região lá em Porto Alegre, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília e assim por diante. Mas são histórias diferentes, só que parecidas, porque, repito, são farinhas do mesmo saco. E que isso sirva de lição para nós brasileiros e brasileiras, que da próxima vez, o ano que vem já, a gente escolha gente decente, qualificada, cujos valores se identificam com os nossos. E que não fique escolhendo qualquer um só porque fala bonito ou porque fala errado para parecer que está falando a linguagem do povo. Na verdade, os caras falam errado porque eles não estudaram. Então, se o cara não estudou, já é assim uma condição sine qua non para não se votar no indivíduo. Pelo menos é o que eu penso. Se um cara vai ser presidente de um país, igual da importância do Brasil, ele tem que ser o cara, ele tem que ter... Por exemplo, eu vou voltar ao Fernando Henrique, que os dois criticam, justamente que eles criticam porque tem inveja. Esses dois não são dignos de engraxar o sapato do Fernando Henrique. Não como pessoa, evidentemente, mas como profissionais. Porque o Fernando Henrique fala 9 línguas, ele deu aula em universidades ao redor do mundo. Um cara decente, nunca teve um pedido de impeachment contra ele. Totalmente diferente desses dois. O Bolsonaro teve quase 200 ou mais de 200 pedidos de impeachment. E se justifica, a história policial dele aí se justifica. Tá certo? Não vou falar mais porque tudo é óbvio demais, escancarado demais. Tá tudo na mídia para quem quiser ver. E quem duvidar é porque tem algum tipo de problema. Quem duvidar que tudo isso que está passando na mídia é verdade, tem algum tipo de problema. Ou então tem paixão cega pelo cidadão. Aí fica esquisito, né? Tá bom, então. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.